Você aí, apaixonado por livros, está pronto para embarcar em uma jornada intelectual sem precedentes? Eu sei que sim. E hoje, meus amigos, eu trago para vocês um resumo impressionante de uma obra filosófica que irá abalar suas estruturas e expandir seus horizontes. Preparem-se para o resumo incrível do livro Crepúsculo dos Ídolos, do renomado filósofo Friedrich Nietzsche. Mas antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever no meu canal, onde a busca pelo conhecimento e a paixão pelos livros são a nossa maior inspiração. Aqui, mergulhamos nas profundezas das ideias, exploramos as mentes brilhantes que moldaram a história e desvendamos os segredos ocultos das grandes obras literárias. Então, o que você pode esperar deste resumo épico? Eu vou te contar. Vamos analisar cada capítulo de Crepúsculo dos Ídolos com uma clareza e objetividade que irão te surpreender. Você terá acesso às ideias principais de Nietzsche, de forma direta e envolvente, capaz de despertar em você uma nova paixão pelo conhecimento. Aqui, meus queridos inscritos, utilizaremos uma abordagem expositiva única, desvendando os conceitos-chave em um estilo claro, cativante e apaixonado. Queremos que você se sinta verdadeiramente conectado com cada palavra, cada ideia, para que a experiência de aprendizado seja ainda mais enriquecedora. Então, se você está em busca de um conteúdo que vai além da superfície, que desafia as ideias pré-concebidas e instiga sua mente a explorar novos horizontes, meu amigo, este é o canal perfeito para você. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações e junte-se a uma comunidade de apaixonados por livros e conhecimento. E agora, sem mais delongas, vamos começar com o resumo fascinante do livro Crepúsculo dos Ídolos. Apertem os cintos e vamos embarcar nessa jornada épica juntos. Capítulo 1. Máximas e Mínimas. No primeiro capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado Máximas e Mínimas, Friedrich Nietzsche questiona o valor absoluto da verdade e argumenta que as verdades são apenas interpretações. Ele critica a filosofia tradicional que busca uma verdade universal e defende a multiplicidade de perspectivas. Nietzsche introduz o conceito de vontade de poder como a força motriz por trás de todas as ações humanas. Segundo ele, essa vontade de poder está presente em todos os aspectos da vida e influencia nossas escolhas e decisões. Nietzsche argumenta que a noção de um livre-arbítrio autônomo é uma ilusão, já que nossas ações são impulsionadas pela vontade de poder. O filósofo alemão destaca que a busca pela verdade absoluta tem levado a uma supervalorização dos conceitos de máximo e mínimo. Ele critica a tendência de idealizar e idolatrar esses extremos, argumentando que isso limita a nossa compreensão do mundo. Nietzsche sugere que devemos questionar esses extremos e explorar as múltiplas possibilidades entre eles. Nietzsche aponta que as interpretações individuais e subjetivas são fundamentais para a construção do conhecimento. Ele defende a perspectiva pluralista e a multiplicidade de visões de mundo, ressaltando que não há uma verdade única e definitiva. Para Nietzsche, a verdade é uma construção social e histórica, sujeita a interpretações e transformações. Portanto, o primeiro capítulo de Crepúsculo dos Ídolos aborda a crítica de Nietzsche à busca por uma verdade absoluta e a valorização dos conceitos de máximo e mínimo. Ele introduz o conceito de vontade de poder como uma força motriz central na vida humana e enfatiza a importância das interpretações individuais na construção do conhecimento. Capítulo 2. Criticismo alemão e filosofia. No segundo capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado Criticismo alemão e filosofia, Friedrich Nietzsche critica o criticismo alemão, incluindo Kant, Schopenhauer e Lange, por negarem o aspecto criativo da filosofia. Ele argumenta que a filosofia deve ser uma arte criativa que questiona e transforma os valores estabelecidos. Nietzsche destaca a importância da filosofia como uma atividade que transcende a mera análise lógica e crítica. Ele rejeita a noção de que a filosofia deve ser limitada a uma abordagem puramente racional, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais intuitiva e artística. O filósofo alemão critica a tendência dos filósofos alemães de se apegarem a sistemas filosóficos rígidos e dogmáticos. Ele argumenta que a verdadeira filosofia requer a disposição de questionar e desafiar constantemente as crenças estabelecidas, em vez de aderir a sistemas prontos. Nietzsche introduz o conceito de amor fati, amor ao destino, como uma atitude fundamental para viver plenamente.
Ele defende a aceitação incondicional da vida e de todas as suas circunstâncias, abraçando tanto o lado positivo quanto o negativo. Para Nietzsche, essa aceitação do destino é essencial para uma filosofia verdadeiramente criativa e transformadora. Em resumo, o segundo capítulo de Crepúsculo dos Ídolos aborda a crítica de Nietzsche ao criticismo alemão e sua defesa de uma filosofia criativa e intuitiva. Ele critica a rigidez dos sistemas filosóficos estabelecidos e enfatiza a importância do questionamento constante. Nietzsche introduz o conceito de amor fati como uma atitude fundamental para uma vida plena e uma filosofia transformadora. Capítulo 3. Os filósofos pré-socráticos. No terceiro capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado Os filósofos pré-socráticos, Friedrich Nietzsche analisa os filósofos que viveram antes de Sócrates e sua visão de mundo. Ele elogia a coragem desses filósofos em enfrentar a incerteza e questionar as crenças tradicionais. Nietzsche destaca a importância desses filósofos pré-socráticos em reconhecer a natureza em constante mudança da realidade. Ele destaca especialmente o filósofo Heráclito, que compreendeu a transformação constante como uma característica fundamental do universo. O autor critica a tendência de se idealizar a estabilidade e a permanência como valores superiores. Para Nietzsche, essa fixação na imutabilidade é uma forma de idolatria que limita nossa compreensão do mundo. Ele argumenta que devemos abraçar a mudança e a diversidade para alcançar uma visão mais ampla da existência. Nietzsche valoriza a atitude crítica e ousada dos filósofos pré-socráticos, que desafiaram as noções estabelecidas e abriram caminho para uma filosofia mais audaciosa e questionadora. Ele vê neles uma inspiração para sua própria abordagem filosófica e encoraja os leitores a explorar as ideias desses filósofos pioneiros. Em suma, o terceiro capítulo de Crepúsculo dos Ídolos destaca a importância dos filósofos pré-socráticos e sua coragem em enfrentar a incerteza e questionar as crenças tradicionais. Nietzsche elogia a compreensão desses filósofos sobre a natureza em constante mudança da realidade e critica a idolatria da estabilidade. Ele valoriza a atitude crítica desses pensadores e os considera uma fonte de inspiração para uma filosofia mais audaciosa e questionadora. Capítulo 4. Os problemas de Sócrates. No quarto capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado Os problemas de Sócrates, Friedrich Nietzsche critica Sócrates por sua ênfase na razão e na lógica como caminhos para a verdade. Ele argumenta que a abordagem socrática ignorou a riqueza do mundo irracional e instintivo. Nietzsche questiona a moralidade socrática, afirmando que ela reprimiu a vitalidade e a diversidade humana. Ele critica a visão de Sócrates de que a virtude pode ser ensinada e adquirida por meio do conhecimento intelectual. Nietzsche argumenta que a moralidade é complexa e não pode ser reduzida a um conjunto de regras universais. O autor aponta que a ênfase socrática na razão e na lógica levou a uma desvalorização das emoções, do corpo e dos instintos. Ele defende a importância de integrar esses aspectos em nossa busca pela sabedoria e pela vida plena. Nietzsche vê na visão socrática uma negação do lado irracional e apaixonado da existência humana. Nietzsche questiona o legado de Sócrates na filosofia ocidental, argumentando que sua influência contribuiu para uma cultura racionalista e repressiva. Ele propõe uma abordagem mais aberta e fluida, que valorize a totalidade da experiência humana e abrace a diversidade de perspectivas. Em síntese, o quarto capítulo de Crepúsculo dos Ídolos critica os problemas da abordagem socrática. Nietzsche questiona a ênfase exagerada na razão e na lógica, a visão simplista da moralidade e a negação do lado irracional e instintivo da existência humana. Ele propõe uma filosofia mais inclusiva, que abrace a totalidade da experiência humana e valorize a diversidade de perspectivas. Capítulo 5. O problema de Wagner. No quinto capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado O Problema de Wagner, Friedrich Nietzsche analisa a relação entre arte e cultura e o compositor Richard Wagner. Nietzsche expressa sua ambivalência em relação a Wagner, reconhecendo seu talento musical, mas também criticando sua influência na cultura alemã. Nietzsche descreve Wagner como um artista genial, capaz de criar obras musicais grandiosas e emocionantes.
No entanto, ele também aponta para a tendência de Wagner em se envolver em polêmicas e em adotar uma postura de superioridade moral. O autor critica a forma como Wagner buscava fundir a arte com a política, argumentando que isso resultava em uma manipulação da experiência estética. Nietzsche destaca a importância de separar a arte do domínio político, permitindo que ela seja apreciada por sua própria essência. Nietzsche também questiona a influência de Wagner na cultura alemã, argumentando que ele contribuiu para uma glorificação excessiva da tradição e do nacionalismo. Ele critica a noção de que a cultura alemã deve ser limitada e definida por um único ideal, enfatizando a necessidade de uma visão mais aberta e pluralista. Em conclusão, o 5º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos aborda o problema de Wagner. Nietzsche reconhece o talento musical de Wagner, mas critica sua fusão da arte com a política e sua influência na cultura alemã. Ele destaca a importância de separar a arte da política e de adotar uma abordagem mais aberta e pluralista na apreciação da cultura. Capítulo 6. Por que sou tão sábio? No 6º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado Por que sou tão sábio, Friedrich Nietzsche reflete sobre sua própria sabedoria e explora o conceito de conhecimento. Ele questiona a noção tradicional de sabedoria e oferece uma perspectiva diferente sobre o assunto. Nietzsche reconhece que seu conhecimento vai além da sabedoria convencional, pois ele enxerga a vida de uma maneira mais profunda e complexa. Ele argumenta que sua sabedoria vem da coragem de enfrentar a realidade e questionar as crenças estabelecidas. O autor critica a noção de que a sabedoria está ligada à posse de um conhecimento absoluto ou à acumulação de informações. Para Nietzsche, a verdadeira sabedoria está enraizada na experiência individual e na capacidade de interpretar o mundo de maneira original. Nietzsche também aborda a ideia de que a sabedoria está associada à renúncia e à negação da vida. Ele rejeita essa visão e enfatiza a importância de abraçar a existência de forma completa, incluindo tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Em resumo, no 6º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche reflete sobre sua própria sabedoria e critica a visão convencional do conhecimento. Ele destaca a importância de enfrentar a realidade e questionar as crenças estabelecidas, enfatizando que a sabedoria verdadeira não se limita à posse de informações, mas sim à interpretação original da vida. Capítulo 7. Por que escrevo tão bons livros? No 7º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado Por que escrevo tão bons livros, Friedrich Nietzsche explora sua motivação e método de escrita, bem como a qualidade de seus próprios livros. Ele reflete sobre o propósito de sua obra e compartilha sua visão sobre o que torna seus livros excepcionais. Nietzsche destaca a importância de escrever com paixão e autenticidade. Ele acredita que suas ideias são valiosas porque elas surgem de uma profunda compreensão da natureza humana e são expressas de maneira direta e sincera. O autor critica a superficialidade e a falta de originalidade em muitas obras literárias de sua época. Ele se coloca como um autor que busca ir além das convenções e dos valores estabelecidos, oferecendo uma visão alternativa e provocativa sobre a existência humana. Nietzsche argumenta que seus livros são bons porque eles desafiam e incomodam o leitor. Suas ideias podem ser controversas e perturbadoras, mas ele acredita que é necessário abalar as crenças e os valores aceitos para permitir um verdadeiro crescimento intelectual. Ao final, no 7º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche explora sua motivação e método de escrita. Ele destaca a importância da paixão e autenticidade em seus livros, bem como sua busca por originalidade e profundidade. Ele acredita que seus livros são bons porque desafiam e incomodam o leitor, oferecendo uma perspectiva provocativa sobre a existência humana. Capítulo 8. A moral como antinatureza. No 8º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, intitulado A Moral como Antinatureza, Friedrich Nietzsche analisa a moralidade e argumenta que ela vai contra a natureza humana. Ele critica as bases da moral tradicional e questiona a validade de seus princípios. Nietzsche argumenta que a moralidade estabelecida impõe restrições e repressões aos instintos humanos, negando a expressão natural de nossos desejos e impulsos. Ele vê a moralidade como uma criação humana que tenta suprimir a natureza primordial do homem.
O autor critica a ideia de que a moralidade é universalmente válida, afirmando que ela varia de acordo com as diferentes culturas e épocas. Ele questiona a noção de bem e mal absolutos, propondo uma visão mais relativa e fluida da moralidade. Nietzsche também critica a moralidade cristã, argumentando que ela enfraquece e escraviza o indivíduo, promovendo a submissão e a culpa. Ele defende uma moralidade baseada na força e na vontade de potência, que permita a expressão plena do ser humano. Concluindo, no 8º capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche critica a moralidade como antinatureza. Ele argumenta que a moral tradicional vai contra a natureza humana, reprimindo nossos instintos e desejos. Nietzsche propõe uma visão mais relativa da moralidade e critica a moralidade cristã por enfraquecer o indivíduo. Ele defende uma moralidade baseada na força e na vontade de potência,